Salve improváveis, tudo certo com vocês? Robson aqui então para mais um vídeo. E se você aí do outro lado ainda acha que criptomoeda é só modinha, então fica aqui comigo nesse vídeo, porque eu vou te mostrar 3 motivos que vão mudar completamente a forma como você vê seus investimentos a partir de agora. Então fica aí porque o terceiro motivo é o que realmente vai explodir tua mente sobre criptomoedas, beleza? Então vamos cair aqui para dentro do vídeo e entender tudo. Então, como eu deixei aqui, né? Se você acha que cripto ainda é só modinha, né? Você vai se surpreender. Por quê? Porque acho que tem muita gente que ainda acha, né, que criptomoeda é coisa de nerd da internet, né, que é uma coisa que é muito complexa e tudo mais, não entende muito bem. Já ouviu falar de Bitcoin, muitas vezes já comprou seu primeiro Bitcoin, mas ainda não entende muito bem para que ele serve, por que que ele é importante, né, o porquê que a gente deve ter criptomoedas em carteira. Então, depois desse vídeo aqui, a gente vai entender o porquê de tudo isso, né. Eu vou mostrar para vocês aqui 3 motivos essenciais para que qualquer pessoa tenha criptomoedas em carteira e o porquê disso. Beleza? 3 motivos urgentes para ter cripto nos seus investimentos. Tem gente se protegendo e ganhando com cripto. Muitas vezes você aí do outro lado está perdendo tempo, está deixando dinheiro parado em poupança, em outros investimentos aí que não pagam nem a inflação. Então a gente vai entender um pouquinho mais agora de tudo isso. Então, nosso motivo 1, proteção contra a inflação. Por quê? Porque a gente sabe, né? A inflação, ela tá comendo o nosso dinheiro vivo. Por quê? Porque se a gente pegar, né, a quantidade de poder de compra que a gente tinha lá em 1994, quando foi lançado o Plano Real, comparado com o que a gente tem agora, a gente perdeu aí basicamente 83% do nosso poder de compra, desde que o real foi lançado, né? Então, ano após ano, o nosso dinheiro se desvaloriza e se a gente não tiver com esse dinheiro aplicado em algum investimento que vai nos trazer um retorno maior do que a inflação real, né? Não a inflação, né, que eles dizem, né, que é a oficial que eles falam, né? A inflação real, que é o quê? É o que a gente vê no aumento no nosso dia a dia, né? O aumento do aluguel, o aumento, né, dos itens básicos alimentares e tudo o que envolve aí, né, tudo que a gente usa no nosso dia a dia. Por quê? Porque o governo ele sempre lança, né, os dados da inflação oficial. Só que o que nos afeta de verdade é a inflação real, que é o quê? É o que a gente vê no nosso dia a dia. Então não adianta o governo dizer que a inflação né, oficial ela foi de 4,5%, quando a gente vê que as coisas no mercado elas sobem 30, 40% às vezes dos valores que a gente pagava anteriormente, né? É só a gente ver o que aconteceu com o café aí nos últimos meses, né? Com azeite de oliva, por exemplo, que a gente já vai entender que esses 4,5% aqui não condizem com os valores reais que estão sendo aumentados, né, no supermercado, nos aluguéis, enfim, né, em tudo que a gente utiliza aí no nosso dia a dia. Então, como eu falei para vocês, né, isso aqui é um gráfico em forma de nota de real, né, do poder de compra, de como foi se desvalorizando o nossos 100 reais, né, desde 1994, quando foi lançado o Plano Real, até hoje, né, em 2025. Então, como eu falei, a gente perdeu aí mais de 83% do nosso poder de compra, né, desde 94 até hoje em 2025. E por que que isso é importante? Porque se a gente for investir em Bitcoin, ele é limitado. Então ele não pode ser impresso como o dinheiro, né, como o nosso real. Ele é impresso por governantes sem muitas vezes motivos, né, que realmente fariam com que aquele dinheiro devesse ser impresso mesmo. Então o Bitcoin ele é limitado, só existem 21 milhões de unidades e não vão ser mais criadas, vamos dizer assim, mais unidades a partir disso. Então é um código, né, ele é programado, então não existe como você mudar esse código para imprimir mais, né, criar mais Bitcoins. Então isso mostra, né, a diferença que ele tem para o nosso dinheiro fiduciário, né, o nosso real, por exemplo. Por quê? Porque o real ele pode ser impresso a qualquer momento, né? Eles podem dar uma desculpa lá que eles têm gastos a mais do que foi previsto, eles querem dar, né, um auxílio a mais para algum cadeia, vamos dizer assim, especial de pessoas, alguma coisa assim, eles vão lá e imprimem dinheiro. O Bitcoin não, o Bitcoin tu não pode imprimir, tu não pode criar mais, só vão existir 21 milhões de unidades. Então isso torna ele extremamente escasso, né? E ele sempre transforma uma proteção contra a inflação justamente por isso, por ele ser o oposto do dinheiro fiduciário, justamente por ter todas essas características que a gente falou, né, de não poder ser impresso, de ter um número limitado, né, de unidades, fazendo com que, né, ele se torne, com o passar dos anos, cada vez mais escasso, bem diferente do nosso real, né? O real, ele só vai perdendo valor com o passar do tempo. O Bitcoin, ele só vai se apreciando justamente, né, por essas características serem totalmente inversas do que é a moeda fiduciária. Por isso que ele é chamado, né, de o ouro digital, porque ele tem aí todas as características, né, basicamente do ouro, só que na minha opinião, ele ainda tem algumas características aí que tornam ele mais valioso, né, mais apreciativo do que o ouro. Por quê? Porque, por exemplo, o ouro tu não consegue levar grandes quantidades, né, de lugares muito remotos para outros, justamente pelo volume, né? O Bitcoin não. O Bitcoin tu consegue carregar ele num pendrive, né? Numa carteira fria, né? Numa Ledger, numa Trezor, numa OneKey, né? De qualquer lugar do mundo para qualquer lugar do mundo. Então ele é muito mais fácil de ser transportado, por exemplo, do que o próprio ouro é. E as outras características, né? A questão da escassez, a própria questão de reserva de valor, ele consegue ter também essas mesmas características que o ouro abrange, né? E o motivo 2, então, que eu deixo para vocês é a exposição à tecnologia, né? Justamente por quê? Porque investir em cripto é como se a gente estivesse investindo no futuro, né? Por quê?
Vocês já ouviram falar que na época daí dos pais de vocês e tudo mais, as ações, né, de empresas como Amazon, como Google, como Microsoft, elas eram bem baratinhas aí, e muitas vezes nossos pais não compraram essas ações, ou até mesmo um exemplo mais prático que eu dou é os terrenos, né? Na época dos pais de vocês, quanto é que valia um terreno no bairro onde vocês moram hoje e quanto é que ele vale hoje, né? Então, cada geração costuma ter as suas oportunidades, né? A época dos nossos pais ali, dos nossos avós, eles tinham terrenos, né? Teve essa questão aí dessa época das ações, né? Dessas empresas que hoje são multibilionárias aí, né? Que elas eram empresas que estavam começando, né? Que elas tinham aí um market cap, né? Que é um valor de mercado pequeno. Então, quem comprou essas ações lá atrás se deu bem, né? Quem comprou esses terrenos quando eles eram baratos lá atrás se deu bem. Então, é isso que a gente tem como oportunidade hoje investindo em cripto. A gente está entrando em alguma coisa bem no início, as coisas estão começando a maturar a partir de agora, está começando a ter, né, mais regulamentações de órgãos regulatórios importantes aí, principalmente nos Estados Unidos. Então a gente está vendo aí uma crescente, né? E se a gente conseguir embarcar, né, nessa onda e surfar junto, eu tenho certeza que a gente vai aí ter grandes frutos ali na frente, né, no nosso futuro aí. Então, é um exemplo que eu deixo, né, que a blockchain, ela é mais que uma moeda, né? Ela é contratos, ela é NFTs, ela é metaverso, né? Então, não é só uma moeda, né? A blockchain, ela veio, né, com essa ideia de que essa rede, né, onde funcionam ali todas as transações, por exemplo, do Bitcoin, que foi a primeira criptomoeda, né? Mas ela veio abrangendo muito mais coisas, né? A gente pega a blockchain da Ethereum, por exemplo, ela já abrange ali um universo de coisas, né? Justamente pela sua forma de funcionamento, né? Por funcionar com contratos inteligentes e tudo mais. Então, começou-se tudo, né, com o Bitcoin e depois foi abrangindo, né, para uma rede muito maior, onde a gente tem aí muito mais diversidade, né, hoje de opções para se crescer aí dentro das blockchains. Então eu dou um exemplo, né, que investir hoje em cripto é como se a gente tivesse, por exemplo, investido na internet lá nos anos 90, né? É basicamente isso que a gente poderia ter feito, né? Como eu dei o exemplo ali das empresas, né, como Google, Microsoft, que eram essas empresas, né, que elas iam bombar aí depois dos anos 90. Hoje, investir em cripto é como se a gente tivesse tendo essas oportunidades aí dos anos 90 lá atrás, né? E o nosso terceiro motivo, que para mim é um dos mais importantes de todos, né, de todos, é a independência financeira. E por quê? Porque você tem liberdade total sobre o seu dinheiro, né? Nunca se teve em toda a história, né, do mundo algum dinheiro que a pessoa pudesse, né, ter controle total sobre ele, onde ninguém pode te tomar, ninguém pode bloquear, ninguém pode fazer nada a não ser que tu autorize. Por quê? Porque o Bitcoin você consegue guardar ele em autocustódia, né? Você consegue colocar ele numa carteira fria e com 12 palavras você consegue acessar essa carteira fria para fazer suas transações. Ela veio, né, com essa ideia de dar liberdade total para as pessoas, onde as pessoas voltariam a ter o controle total sobre todo o seu dinheiro, né? Que é o que a gente tem quando a gente tem uma carteira fria, né? Quando a gente tem as nossas 12 palavras e a carteira fria quando a gente precisa do clique físico para poder fazer as transações, né? Então, é basicamente isso. Então, sem bancos, sem burocracia e sem limites, né? É isso que as criptomoedas nos trazem, principalmente o Bitcoin. Então, você envia dinheiro, né, em minutos para qualquer lugar. Por quê? Antigamente, né, quem já mandou dinheiro para o exterior aí, né, sabe que é bem complicado quando tu precisa enviar valores, né, do Brasil, por exemplo, para um país da Europa ou qualquer outro lugar do exterior. Por quê? Porque o banco ele vai te pedir um monte de coisa, tu precisa às vezes de dias, né, para que esse valor ele chegue lá do outro lado. E tem um monte, né, de empecilhos ali, um monte, né, de coisas que vão deixando esse processo muito burocrático. E as criptos, elas vieram com qual a intenção, né? De que qualquer pessoa pode enviar para qualquer pessoa a qualquer lugar do mundo, né? 24 horas por dia, 7 dias por semana, o valor que bem entender, em segundos ou no máximo minutos, né? Então, ela veio com essa quebra de paradigma de que tu precisa muitas vezes de dias e uma burocracia danada para te enviar dinheiro de um lugar para outro, né? De um país para outro e mostrou que realmente é muito mais simples, né, do que os bancos ofereciam para a gente, por exemplo, serviços para fazer esses envios de valores aí, né, de países de um para outro. Então, a proteção, mais tecnologia, mais liberdade, né? Isso são as criptomoedas. Então, depois disso, eu te pergunto aí do outro lado: você vai continuar deixando seu dinheiro parado ou vai tomar coragem, vai estudar, vai seguir o nosso canal aqui, né? Vai ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos, para estudar tudo sobre criptomoedas, para a partir de agora poder ser um investidor de cripto também. Me responde aí nos comentários o que tu vai fazer a partir de agora, beleza? Então por hoje eu fico por aqui, né? Se você quiser aprender mais sobre qualquer coisa do universo cripto, é só seguir o nosso canal, ativar o sininho, porque toda segunda, quarta e sexta a gente passa por aqui com um vídeo novo. E não esquece de comentar aqui embaixo o que tu achou desse vídeo. Se tu tem alguma dica, né, alguma pergunta, também deixa aqui, eu sempre respondo todo mundo que, né, me chama aqui, pergunta alguma coisa e tudo mais. E então, se tu quiser, comenta aqui, quero começar, que aí a gente vai te guiando aí, né, com alguns vídeos que a gente já tem aqui. Se você quiser também, né, a gente pode trocar uma ideia aí nos comentários e a gente decide aí, né, a gente vai se ajudando para ver aí qual a melhor forma de tu começar, se tu tá querendo começar, né, a investir em criptomoedas. Beleza? Então por hoje
Eu fico por aqui, agradeço você aí do outro lado que assistiu esse vídeo até o final, fiquem todos com Deus e tchau, tchau.